Caros amigos, eu sou Navarro, do Centro Espírita Francisco Cândido Xavier, e é com muita alegria que estamos aqui na Associação Beneficente Espírita Jerônimo Mendonça para proferirmos a palestra da noite. É com muita alegria que estamos aqui, é o mês de aniversário da Casa Espírita e a nossa intenção é traçarmos reflexões acerca de amor e doutrina espírita. E desejamos a todos muita paz. Minhas irmãs, meus irmãos, que o Senhor Jesus nos abençoe. Eu sempre falo para as pessoas que, embora há quase 30 anos nós palestramos, eu ainda tenho muito receio e vergonha de falar em público. E na noite de hoje isso triplicou. Depois dessa homenagem maravilhosa, que não mereço,
Sinto-me meio que deslocado na frente de vocês todos e rogo ao Senhor Jesus que nos fortaleça para que nós possamos trazer a lume as reflexões que planejamos para a noite de hoje. Agradeço imensamente a esta casa pelo convite, a vocês todos pelo carinho, e não poderia, por dever de consciência, esquecer de agradecer a minha esposa Hélia, que tem feito de tudo para nos secundar no nosso pequeno trabalho na doutrina espírita. É de coração que nós estamos aqui nessa oportunidade para nos confraternizarmos com Jesus. Trabalhemos então. Há 12 dias atrás, no dia 18 de abril, o Consolador prometido por nosso Senhor Jesus Cristo se estabelece na terra e completou, por isso, 161 anos. A doutrina espírita vem representar tudo aquilo que Jesus falou. Ela vem nos esclarecer sobre todas as coisas, mas vem também nos fazer lembrar das coisas que ele, Jesus, havia dito. São as palavras do Mestre. O Consolador prometido traz coisas que nós não tínhamos competência, condições para aprender à época de Jesus. Mas passando os séculos e via reencarnações, nós haveríamos de amadurecer o nosso espírito para encontrarmos dentro de nós o entendimento necessário para sustentarmos em nós mesmos os postulados da doutrina espírita. Mas, a despeito de todo o conhecimento que a doutrina espírita tem trazido para nós todos, ainda fala mais alto a mensagem de Jesus no tocante ao maior mandamento de todos eles. Quando questionado a respeito de qual é o maior mandamento da lei, todos nós sabemos, Jesus nos lembrará que é amar a Deus sobre todas as coisas, com todo o nosso entendimento, de todo o nosso coração e com todas as nossas forças. Mas o segundo mandamento, muito próximo do primeiro, será amar o próximo como a si mesmo. E Jesus estabelecerá a partir dele mesmo um único mandamento. Um mandamento eu vos deixo, que vos ameis uns aos outros como eu vos tenho amado. A doutrina espírita não é diferente. Desde que o Espírito de verdade fala, na primeira mensagem espiritual do capítulo 6, o Cristo Consolador, de O Evangelho segundo o Espiritismo: Espíritas, amai-vos, eis o primeiro ensinamento, instruí-vos, eis o segundo. O que fica mais consoante Jesus é a lei de amor. E a doutrina espírita vai falar para nós que mais importante que aprender todas as coisas é aprender a amar. É amar ao próximo como a nós mesmos. E é nesse sentido que a doutrina espírita traz toda uma bagagem de conhecimento para que nós possamos estruturar o nosso amor. Toda uma bagagem de conhecimento onde nós possamos nos estabelecer nas leis da vida, e as leis da vida são todas elas sintetizadas na lei de amor. E se nós atentarmos para o que diz o Livro dos Espíritos, onde a lei natural é a lei divina e nós só somos infelizes porque nos afastamos dela, nós vamos entender por que não somos felizes se nós observarmos o amor que estamos cedendo àqueles que convivem conosco. Espíritas, amai-vos. Por isso mesmo, a nossa proposta hoje é refletirmos acerca desse sentimento, o amor, a fim de que nós possamos nos convencer, nos esclarecer, sedimentar dentro de nós toda a proposta de Jesus, para benefício dos nossos próprios espíritos. Gostaríamos de partir as nossas reflexões através de uma passagem mitológica que fala do nascimento do amor na terra, que fala da sua função, das suas atividades, das suas atitudes aqui, porque tem muito a ver com o que disse Jesus e o que tem pregado a doutrina espírita. Se não, vejamos. Conta o mito, que tem mais de 2.600 anos, que no princípio de todas as coisas, o universo chamado caos vivia na mais completa escuridão, flutuando nesse caos o planeta Terra. E um dia, através de um ovo que sai da noite do universo, eclode no chão terrestre o amor. E esse amor é personificado por um personagem que todos nós conhecemos, embora nós conhecemos outros personagens
que personificam o amor na terra. E quem de nós já não ouviu falar de Eros, de Afrodite, de Vênus, deuses e deusas do amor? Mas conta o mito que desse ovo teria nascido Cupido. E só de falarmos Cupido, todos nós, ou a maioria de nós, já imaginou aquele serzinho alado, de cabelinho encaracolado, que sai para cima e para baixo, flechando corações humanos. Nos dias de hoje, nós entendemos que Cupido tem por atribuição atingir uma pessoa para que essa pessoa se apaixone por uma outra pessoa. Mas essa não é a realidade do mito, essa é uma adaptação aos nossos costumes, ao nosso dia a dia, às nossas intenções e às nossas vaidades. Cupido não faz isso. O Cupido verdadeiro, não. O Cupido verdadeiro, segundo o mito, ele busca incessantemente alcançar os seres humanos, todos, para atingi-los. E ele o faz com uma perfeição incrível, porque não erra uma única de suas flechas. Cupido, quando ele atinge um ser humano com as suas flechas, ele busca como resultado produzir nesta pessoa mais vida e mais alegria. Não é uma vida amorosa por uma outra pessoa, é mais vida pela própria vida e com alegria. Algo muito parecido com aquilo que Jesus veio falar para todos nós: eu vim para que tenham vida e vida em abundância. Ou seja, Jesus, personificação do amor de Deus na terra, a maior expressão de amor que já teve na face da terra. Jesus personifica o amor que produz vida e vida com alegria, e pede para que façamos o mesmo. Grava Lucas, o evangelista, a frase de Jesus: tenho feito estas coisas para servir de exemplo, para que façais o mesmo. Então, todas as atitudes de Jesus, em nome do amor, servem de modelo para os nossos espíritos, e Jesus, através das suas orientações de guia, como nos prega a questão 625 do Livro dos Espíritos. Mas voltemos a Cupido. Cupido busca incessantemente, ou seja, ele é o representante do amor e trabalha incessantemente. E mais uma vez precisamos lembrar Jesus, meu pai trabalha até hoje, eu trabalho também, incessantemente para transformar a vida das pessoas, de forma que já fica muito patente que o amor será sempre ação, que busca resultados externos. Conta ainda o mito que existe na terra, abaixo do nível do solo, uma região espiritual chamada Erebro, e no Erebro só há sofrimento, trevas, escuridão, gemidos e ranger de dentes. É porque Cupido, ser encarnado, não consegue adentrar as regiões espirituais. E a mensagem é muito clara: onde Cupido, ou seja, o amor, não vai, só existirá trevas, dores e sofrimento. Referência para nós outros. De forma que a gente precisaria colocar em xeque a nossa condição de amor, a nossa condição de doadores de amor. Se observarmos por Cupido, nós poderíamos perguntar para nós mesmos: será que eu estou buscando as pessoas incessantemente para que essas pessoas tenham mais vida e mais alegria? Se isso não estiver acontecendo, ainda não é amor aquilo que estivermos fazendo para as pessoas. Da mesma forma, Jesus. O que fez Jesus no seu dia a dia se não buscar insistentemente produzir bem-estar na vida das pessoas? Jesus buscava as pessoas para produzir uma condição tal de vida nelas que elas se tornassem pessoas mais felizes. Então, quando Jesus cura, seja uma cura física ou uma cura espiritual, é para produzir bem-estar, alegria de viver. Quando Jesus alimenta 5.000 pessoas numa oportunidade, 6.000 na outra, materializando pães e peixes, é para produzir bem-estar, alimento físico para os necessitados. Quando Jesus acalma as tempestades do mar e dos ventos, caminhando sobre as águas rumo ao barco, o que faz ele se não produzir bem-estar àqueles que estavam com ele ou esperando por ele? A atitude de Jesus é sempre de produzir bem-estar às pessoas que procuravam ou que conviviam com ele o tempo todo. Exemplo do amor, deveríamos fazer o mesmo. E dirá Jesus: não há prova de amor maior do que dar alguém a sua vida pelos seus amigos. Ou seja, em Jesus
o amor é um processo de doação. O amor jamais pedirá provas, ele dará provas. O amor jamais exigirá que quem quer que seja prove que nos ame. Não, será o contrário. Nós é que provaremos com as nossas atitudes que nós amamos. Este é o ideal do amor em Jesus, é o ideal de amor em Cupido, e nós perguntamos ainda para nós todos, e para mim principalmente, por que não amamos como Jesus recomendou? Por que ainda não amamos como deveríamos amar? E é fácil responder esse questionamento. É muito fácil se nós buscarmos conhecimento para isso, se nós buscarmos raciocinar em cima disso. A maior definição que existe de amor é dada pela doutrina espírita. Está no capítulo 11 do Evangelho segundo o Espiritismo, é dado pelo Espírito Lázaro, na primeira mensagem espiritual intitulada A Lei de Amor, do capítulo que se chama Amar o Próximo como a Si mesmo. A mensagem é bastante extensa, mas os primeiros parágrafos são altamente esclarecedores. Relembremos o que diz Lázaro. O amor é um sentimento que resume integralmente a doutrina de Jesus. E os sentimentos são os instintos da criatura humana elevados à altura do progresso que ela realizou. Porque no seu começo a criatura só tem instinto. Um pouco mais avançado e corrompido tem sensações. Mais avançado ainda, já esclarecido, surge o amor. Não no sentido vulgar do termo. Repetimos, não no sentido vulgar do termo, mas um sol interior que condensa no seu foco ardente todos os anseios da natureza humana, junto com as revelações que nos são dadas. E é pelo amor, diz Lázaro, que desaparecerá todas as diferenças sociais no planeta Terra. Ou seja, enquanto não nos amarmos uns aos outros como Jesus pregou, todas as diferenças sociais, quaisquer que sejam elas, ainda atestarão que nós não amamos como Jesus nos orientou. Mas o que Lázaro está dizendo, que o amor enquanto sentimento, e o amor em Jesus é o sentimento por excelência, esse amor precisa ser aprendido, porque ele parte do instinto e vai chegar um dia ao esclarecimento, que é quando chega o sentimento e é quando a razão vai nos indicar de que forma deveremos amar, de como deveremos amar. Ora, unindo essa mensagem de Lázaro à questão 785 do Livro dos Espíritos, onde os benfeitores maiores nos falam que o maior ou os maiores empecilhos para o nosso crescimento na Terra são o orgulho e o egoísmo, nós então chegamos à conclusão que nós ainda não amamos como Jesus recomendou, porque ainda estamos carregados de orgulho e de egoísmo, pensando só em nós e muito pouco nos outros. Léo Buscaglia, num livro muito interessante chamado Amor, diz que a gente ama à medida em que a gente aprende a amar, e que ninguém dá amor se já não tiver com ele. Ou seja, também é ele entendido de que é preciso se desenvolver nesse sentimento. O amor é um sentimento. Mas nós gostaríamos de trazer aqui para as nossas reflexões uma obra monumental de um homem espetacular que passou pela face da Terra. Nós estamos falando do psicanalista alemão Erich Fromm. É bem provável que já tenhamos falado disso aqui em outras oportunidades, ou mesmo de Erich Fromm. Particularmente somos apaixonados por sua obra. É um ser extremamente humano. E descobriu algumas coisas na natureza humana relacionadas ao amor que servem para as nossas reflexões. E o livro é A Arte de Amar. Lembremos-nos desse título, A Arte de Amar. Vale muito a pena ler esse livro, ou como dizia o nosso querido amigo e palestrante Alcântara, não desencarne sem ler esse livro. Vale muito a pena ler A Arte de Amar. E ele tem algumas características que nós, leitores espíritas, adoramos. É um livro fino e pequeno, com letra grande. É dos livros que a gente mais gosta, fino, pequeno, com letra grande. Porque quando a gente vê um livro espírita, ainda mais se for um livro de estudo, que é enorme, a gente já se cansa só de ver. Esse livro não dá tempo de dar sono. E tem uma outra característica que é convincente ao extremo. Ele está à nossa disposição gratuitamente, ou seja, não precisa pôr a mão no bolso. É só entrar na internet e pedir a artedeamar.pdf, baixá-lo e com muito pouco tempo se lê, e olha lá se não dá para ler de uma tomada só.
imperdível, um livro absolutamente imperdível. Nesse livro, que nós vamos condensar rapidamente, Erich Fromm diz que nós não amamos na medida em que podemos amar por conta de 3 problemas que nós carregamos no nosso entendimento. 3 problemas nós temos no nosso entendimento diante da vida e, claro, diante do amor, e é por isso que nós nos impedimos de amar como temos capacidade para amar. Quais são esses problemas? Todos eles, nós vamos perceber, estão vinculados às orientações de Jesus e da doutrina espírita. O primeiro problema, eu perguntaria aos queridos irmãos que aqui estão e aqueles que estão nos assistindo: o que é que vocês acham que eu prefiro? Amar ou ser amado? Eu prefiro ser amado. É mais fácil. Aliás, é só exigir isso dos outros. Os espíritas não falam não, mas o mundo aí fora fala: ah, ninguém me ama, ninguém gosta de mim, ninguém me tolera, ninguém me aceita, ninguém me elogia, ninguém me incentiva, ninguém me chama para nada, sou um zero à esquerda. Do que se trata? Trata-se do entendimento com relação ao amor. Enquanto nós estivermos preferindo receber amor, ele não virá. Absolutamente ele não virá. Disse Jesus, repetindo: prova de amor é dar. Enquanto nós não aprendermos a doar de nós para os outros, não será amor. Consequentemente, pela própria lei de ação e reação, nós não teremos direito de receber amor se nós não dermos amor. Simples assim. Mas relembremos as 2 questões 919 do Livro dos Espíritos, quando Santo Agostinho fala para nós que a melhor forma de nos corrigirmos, de nos moldarmos numa nova pessoa aqui na Terra é conhecer a nós mesmos. E Kardec quer adentrar ainda mais o assunto, questiona ele: mas qual é a forma prática para isso? E ele vai falar para nós que é um exame de consciência e nos diz: faça como eu fazia quando estava entre vós. Passai em revista o vosso dia e veja se você não fez qualquer coisa para as pessoas que tenha prejudicado, que tenha magoado, que tenha ferido. Se você acha que não fez nada disso, coloque-se no lugar da pessoa recebendo o que você fez. O que ele está querendo com isso é que a gente faça uma reflexão. De que forma nós temos lidado com as pessoas? De que forma nós temos lidado com os seres humanos que convivem conosco, com o próximo? Todas as vezes que nós tocamos nesse assunto e todas as vezes que a gente fala numa palestra isso, eu faço um exercício pessoal. Se tudo correr bem, daqui 1 hora e pouco aproximadamente, eu retornarei para o meu lar. E queira Deus que eu retorne encarnado ainda. Nunca se sabe. Essa noite pode ser pedido a sua alma. Mas imaginemos, eu vou chegar lá no portão da minha casa, vou apertar um botão dentro do meu carro e o portão eletrônico vai se abrir. Quem está lá dentro de casa, minha esposa, uma filha e um neto, vão escutar que eu cheguei, porque só tem eu para chegar, não tem mais ninguém para chegar. Abriu o portão, o carro começou a entrar, é o Navarro que chegou. E eu fico imaginando quais são as 3 possibilidades de reação interna. Enquanto eu estaciono, quais são as reações lá dentro? E eu penso que a primeira reação é a positiva. É aquela que um olha para o outro e fala: olha que bênção, ele já chegou, que alegria, foi tudo bem, Deus é grande mesmo. Deu tudo certo e ele está aqui de volta, graças a Deus. Uma segunda opção, um pouquinho menos feliz que essa, uma pessoa olha para a outra: é o Navarro. E continua fazendo cada um o que estava fazendo e não muda nada. Indiferença total. A terceira opção, diametralmente oposta à primeira, um olha para o outro, alguém vai ficar até pálido, começa a suar frio e um fala para o outro: meu Deus, ele já chegou. Ninguém merece. Onde será que eu arrumei essa cruz? A pergunta é: estas reações dependem exclusivamente do quê? Das minhas atitudes, daquilo que eu faço e falo para eles no dia a dia. Se eu sou uma pessoa que me esforço para ser melhor um pouco, é evidente, eu vou conquistar a simpatia. Se eu acordo já um pouquinho menos mal-humorado, um pouquinho mais animado, se eu acordo um pouquinho mais predisposto a ser útil dentro de casa,
Se eu acordo e passo o dia já não implicando muito, não cobrando muito, não exigindo muito, não acusando muito, não perturbando muito, é natural que vá surgir dentro deles uma vontade e uma alegria de conviver comigo. Mas do contrário, a porta da rua é serventia da casa. As reações que as pessoas têm com a nossa presença demonstram tudo aquilo que nós somos para elas. E isso não é só dentro de nossas casas, é também no local de trabalho profissional, é na nossa vida de relação. E se quisermos ainda ver em nós mesmos se há amor percebido pelas pessoas que convivem conosco, é só observarmos como é que é quando nós chegamos num determinado ambiente. Causamos alegria, causamos um frisson positivo, ou nós somos os desmancha-rodinhas? Essas avaliações pessoais vão nos indicar de que forma nós estamos lidando com as pessoas no sentido que Jesus disse. Porque tudo o que Jesus disse, como fórmula de amor na terra, cabe no comportamento de cada um de nós. E Jesus foi muito claro. Perdoa 70 vezes 7 vezes. Caminha 2.000 passos com quem pedir para caminhar 1.000. Se alguém te pedir a blusa, dá a camisa também. Ofereça a face esquerda em quem bate na direita, ou seja, não se vingue. E se você fizer um benefício com a mão direita, esconde da mão esquerda. E disse mais Jesus, ampliando ilimitadamente o conceito de doação de amor: não repila aquele que te pede emprestado. O que é que Jesus está falando? Para nós sempre estarmos dispostos a ceder de nós para o próximo. E o que mais as pessoas pedem emprestado hoje? Não são valores monetários. Nos dias de hoje, se observarmos atentamente, e é esta a falha que estamos cometendo, porque quase sempre nós estamos com um aparelhinho nas mãos que desfoca a nossa atenção do mundo. As pessoas estão pedindo justamente um pouquinho do nosso tempo, um pouquinho dos nossos ouvidos, um pouquinho mais de palavras boas, amorosas, um pouquinho mais de ombro amigo, de uma mão amiga. As pessoas dentro de nossas casas estão pedindo isso para nós, que não tem nada a ver com posses materiais e nem com tecnologia. Mas enquanto nós ficarmos observando a tela de um aparelhozinho, conversando com gente que está longe e não conversando com gente que está perto, nós ainda não estaremos amando como Jesus recomendou. E é preciso tomar muito cuidado com essa tecnologia, porque embora tenhamos nas mãos uma tecnologia avançadíssima, nós nunca tivemos dentro da natureza humana tantos depressivos e tantas tentativas de suicídio como temos tido agora. A tecnologia bate às nossas portas, adentra as nossas casas, mas a tristeza e a depressão também. Tempo sem tempo, dirá Joana de Ângeles. Modernidade líquida, dirá Zygmunt Bauman na sua maravilhosa visão do mundo líquido. É preciso prestar atenção, as pessoas serão os espelhos do amor que nós estivermos dedicando. Se não mudarmos de comportamento e começarmos a fazer para os outros aquilo que gostaríamos que fosse feito para nós mesmos, ainda não será amor que temos condições de amar e que Jesus recomendou que nós amássemos. Quem resolverá esse problema dentro de mim? Só eu. Eu terei que me conscientizar que não há outra solução se não colocar em prática a lei de amor. Por isso mesmo, enquanto eu exigir ser amado, ser aceito, ser tolerado, não estarei amando, pelo contrário, estarei criando uma barreira para o amor que existe dentro de mim e que precisa ser desenvolvido. O segundo problema é decorrente também do egoísmo. Erich Fromm fala para nós todos que nós ainda escolhemos quem vale a pena amar. E ele tem razão. Façamos um exercício então, de novo, com essa tecnologia que temos disponíveis. Temos um Facebook, centenas, talvez milhares de amigos. Está escrito lá, amigos, e um número. Mas experimenta uma pessoa dessa te contrariar umas 2 ou 3 vezes, te criticar ou te acusar de alguma coisa para o teu bem. O que é que nós fazemos com o clique do mouse? Nós eliminamos ela do hall de amigos. WhatsApp, bloqueio na hora. Por quê? Porque não nos interessa voto contrário. Nós só aceitamos aquilo que favorece os nossos pontos de vista.
nós escolhemos quem vale a pena amar. Poderíamos dar um exemplo, grosso modo. É fácil gostarmos de uma pessoa como Chico Xavier? Até quem não conhece ele gosta dele, até quem não é espírita. Chico Xavier foi eleito o maior brasileiro de todos os tempos pelos não espíritas, porque nós não somos números, nós temos números suficientes para elegê-lo. Mas aquelas pessoas que viam um homem bom, que representa o amor na terra, eles o elegeram. Mas é fácil amar Bin Laden? Hitler? Não, esses a gente não quer nem proximidade. E aquela cruz que tem lá em casa, é fácil amar? Quem de nós não tem um problema de relacionamento dentro da família? É um mundo de expiação e provas. Ouçamos Jesus a esse respeito. Tenho-vos ensinado das coisas que aprendi junto de meu Pai. E a minha alegria dele, Jesus, é fazer a vontade daquele que me enviou. E eu vim para as ovelhas perdidas da casa de Israel. Eu vim para os doentes, para os destrambelhados. Eu vim para os pecadores, porque os sãos não precisam nem de médico e nem de remédio. Para quem veio Jesus? Para os pecadores, para nós. É por isso que ele vai dizer que há mais alegria no céu por conta de um que se arrepende do que 99 que vão para o céu e que não precisa de arrependimento. A lei de amor trabalha para recuperar aquele que está desequilibrado, está destrambelhado na terra. E nós queremos viver só com aqueles que pretensamente nos trariam felicidade. Estamos diametralmente opostos à mensagem do Cristo. Enquanto ele pede para nós nos reconciliarmos com o adversário enquanto estamos a caminho com ele, nós estamos buscando sempre conviver com aqueles que não precisam dos nossos esforços espirituais, consequentemente não lapidam os nossos espíritos e também não vão fazer com que nós progridamos. O nosso foco precisa ser mesmo os problemáticos, aqueles de relacionamento difícil, aqueles que nos chamam a tolerância, a paciência, ao perdão. Se não, ouçamos Santo Agostinho. Agora é o capítulo 14 do Evangelho segundo o Espiritismo. A mensagem é a ingratidão dos filhos e os laços de família. É uma mensagem fabulosa. É uma mensagem que ele resume o processo reencarnatório de nós todos. Santo Agostinho fala que depois de um certo tempo de sofrimento no mundo dos espíritos, de um tempo de oração e pedidos e de reforma íntima, nós ganhamos a possibilidade de uma nova encarnação. Quando nós ganhamos a possibilidade de uma nova encarnação, muitos espíritos que nos amam, que têm simpatia para conosco, que gostam de nós, que já conviveram conosco em outras vidas, pedem para incluir o nosso programa reencarnatório no programa reencarnatório deles, de fato, de modo que a gente facilmente vai se entrelaçar com eles aqui na Terra. São essas pessoas que nós reconhecemos pela simpatia com muito pouco tempo junto. Espíritos afins com o nosso e muitas vezes já viveram conosco no passado. Alguns passarão rapidamente pelas nossas vidas, ou seja, na adolescência, na mocidade, na idade adulta, na terceira idade. Outros permanecerão a vida toda. São aqueles espíritos com os quais nós temos um laço de simpatia muito forte. Vêm, ficam um tempo e vão embora. Eles fortalecem o nosso ânimo diante da vida. E muitos se dão nesse sentido. Alguns deles nós somos capazes de identificar de tal forma que a gente é capaz de falar: meu Deus, eu me dou melhor com essa pessoa do que com o meu irmão de sangue. É verdade. No meio daqueles que reencarnam conosco, diz nessa mensagem de Santo Agostinho, alguns espíritos com os quais temos algum problema de relacionamento desde outras existências, reencarnarão conosco, justamente para nós criarmos um laço espiritual de amor, obedecendo a critério de Jesus, o critério de Jesus: reconcilia-te com teu adversário. Então todo o nosso esforço precisa estar voltado àquele relacionamento que nos é dolorido, problemático. E Santo Agostinho vai dar a solução do problema quando ele fala para a gente raciocinar nos seguintes termos: diante de um relacionamento difícil e complicado, pense que um de nós dois é o culpado.
Porque aquele problema difícil de relacionamento que eu tenho, o culpado sempre é o outro. Não, o outro pode estar daquele jeito porque eu deixei ele assim numa outra vida, pelos prejuízos materiais, emocionais, psicológicos, sentimentais que eu causei a ele. Agora ele não acredita em mim, ele não sabe, mas tem raiva de mim só de me ver. Está na consciência dele, no fundo da consciência dele, e eu terei que provar por 1000 esforços que eu não faria hoje o que eu soubesse. Eu não faria hoje o que fiz ontem, porque hoje eu sei coisas que eu não sabia. Simples assim. Simples assim. Por isso que existem pessoas que não acreditam na nossa transformação íntima. Por isso é que existem pessoas que falam que a gente está frequentando o centro, mas não adianta nada. Por isso que existem pessoas que sempre vão nos criticar porque é só fachada. Faz parte do processo do entendimento e a gente vai ter que abaixar a cabeça e continuar fazendo o bem que nós nos propusemos a fazer. Então o nosso erro em relação ao próximo é justamente escolher quem a gente vai amar. E Jesus pede para a gente fazer para o próximo aquilo que a gente quer para a gente mesmo. E pede mais, pede para nós amarmos os nossos inimigos, orar por aqueles que nos perseguem e caluniam. Solução para os nossos espíritos na construção de um relacionamento, de uma vida melhor na próxima encarnação. E a pergunta é a mesma da primeira: quem vai resolver esse problema de entendimento dentro de mim? Eu mesmo, ninguém mais. Nem o Cristo entra dentro de mim e muda o meu jeito de pensar. Eu terei que fazer isso. E é melhor fazer por amor do que pela dor. Simples assim. Tem razão Erich Fromm. Ainda somos eivados de orgulho e de egoísmo. Mas a terceira problemática que nós carregamos é justamente diante da vida de relação afetiva, uma relação conjugal, vamos dizer assim. Erich Fromm traz a mensagem de que nós, seres humanos, temos uma facilidade muito grande para nos apaixonarmos por uma determinada pessoa. Mas a dificuldade é muito grande também para nos mantermos apaixonados por essa pessoa. Vamos conversar um pouquinho a respeito. Quem já leu o Banquete de Platão vai se lembrar da fala de Aristófanes. Aristófanes é um dos filósofos que estão na casa de Agatão discutindo o amor. Sócrates está no meio, Erixímaco, Glauco e alguns outros filósofos. Quando chega a vez de falar sobre o amor, quando chega a vez de dar a sua opinião sobre o amor, Aristófanes vai falar das almas gêmeas. Diz ele, e raciocinemos, diz ele que no começo de todas as coisas, nós estamos falando da mitologia grega outra vez. No começo de todas as coisas, quando o mundo foi povoado, os seres eram andrógenos, ou seja, homem e mulher eram colados pelas costas, de forma que o ser era completo, feminino e masculino se completavam em todos os seus anseios, em todas as suas necessidades, e tinham, por isso mesmo, facilidade para resolver todos os problemas, seja do aspecto masculino, seja do aspecto feminino. Viviam tão bem aqueles seres com 4 pernas, 4 braços, 2 cabeças e 2 sexos, resolvendo todos os seus problemas, que não tinha muita coisa para pensar mais, e aí eles resolveram fazer uma pirâmide para atingir os deuses. E os deuses se indignaram, e nós não vamos deixar, porque o lugar deles é na terra. Zeus passa a mão então numa espada e soluciona o problema. Ele separa os andrógenos em 2, costura-os para que cicatrizasse o ferimento, mas ele libera masculino para um lado e feminino para o outro, de forma que já não são mais 2 juntos e agora são desgrudados e soltos pelo mundo. Desde então, lembra Aristófanes, cada um desses seres busca incessantemente reconhecer a sua cara metade, para se tornar completo novamente e viver uma vida perfeita. É desse entendimento que surge o conceito de alma gêmea, ou seja, o ser humano está sempre se apaixonando por alguém na ideia de que esse alguém vai satisfazer todas as suas necessidades, sejam elas fisiológicas,
sejam elas emocionais, sentimentais, psicológicas, não importa, todas as nossas carências, então seriam saciadas pela presença de um outro ser. Então, quando a gente se apaixona por alguém, diz Erich Fromm, nós nos encantamos de tal forma com essa pessoa que a gente não enxerga mais nada no mundo senão o objeto do nosso amor, e nós somos capazes de apostar que aquela pessoa será a solucionadora de todos os nossos problemas. E quando a paixão toma conta, nós ficamos enceguecidos. Nem a mamãe, que daria a sua vida por nós, é capaz de nos demover da ideia que enfiamos na nossa cabeça. Mas nós estamos vivendo, todos nós sabemos, num mundo de expiação e prova. Nós todos sabemos que aqui não existem seres perfeitos, muito pelo contrário. Nós todos sabemos que aqueles espíritos que aqui estão, são todos eles carregados de problemas, de falha de entendimento, de falta de amor. Consequentemente, a gente não só se ilude, quanto ilude a pessoa, porque quando um se apaixona pelo outro, não podem ver os meus defeitos, não podem ver os seus defeitos, então eu esconderei todos os meus defeitos, a outra parte também esconderá todos os seus defeitos, para que o sucesso se dê na conquista do ser amado. Mas uma vez conquistado o ser amado, o que acontece? Todos nós sabemos, ninguém consegue enganar todo mundo o tempo todo, então mais cedo ou mais tarde as nossas características menos felizes começam a aparecer. É nessa hora que Erich Fromm fala que aparece o nosso maior problema no tocante à vida conjugal. É quando a gente começa a observar que aquele ente que um dia encheu os nossos olhos e os nossos anseios, também tem defeitos, e aqueles defeitos nos atrapalham. A paciência vai embora e a fila anda. Aliás, a fila já não tem mais nem andado, a fila está voando agora. Tal a velocidade com que os encontros se dão e também com que os desencontros também aconteçam. Ninguém tem mais paciência com ninguém. Erich Fromm dá a solução, que é a mesma de Jesus e que discutimos há pouco. Quando aquela paixão começar a arrefecer, que racionalmente nós consigamos olhar o objeto do nosso amor, o nosso ente querido, e reparar nele só a parte positiva que um dia nos encantou. E a parte negativa a gente cai dentro de nós. Ou, como dizia Jesus, não julgue, porque da forma que usar para julgar, você será julgado. Ou seja, nós precisamos olhar as pessoas e continuar nos esforçando para nos mantermos apaixonados por ela, pela característica positiva que ela tinha e ainda tem. É nessa hora que deve surgir o conceito de amizade, de companheirismo, de concórdia mútua, de completude, mas sempre voltadas em atitudes, que são as atitudes do amor. Porque se eu critico, se eu cobro, se eu acuso, estou demonstrando que não há amor em mim, porque o amor é doação de si. E esse deve ser o nosso esforço, no sentido de fortalecer a família, porque só mudaremos de endereço. Os seres que habitamos aqui na terra dificilmente vão completar em nós tudo aquele anseio que nós esperamos de um companheiro ou de uma companheira de existência. Não nos iludamos com relação a isso. Quem vai resolver esse problema que eu tenho de não olhar só as coisas positivas do meu cônjuge? Eu. Enquanto eu não aceitar isso, eu seria um egoísta, um orgulhoso, um vaidoso. E é por isso que eu não amo como Jesus prometeu, pediu para nós amarmos. São tomadas de decisões pessoais, que nós mais cedo ou mais tarde um dia veremos de tomar, conscientes da lei de amor. Nós aprenderemos a fazer para o próximo aquilo que gostaríamos que fosse feito para nós outros. Quando nós estivermos fazendo isso, estaremos amando no sentido de que Jesus recomendou. Mas Erich Fromm é extremamente otimista com relação à natureza humana, e ele observou isso na prática aqui, vendo pessoas que amavam, que se esforçavam para amar, e ele percebeu que quando uma pessoa começa a se esforçar para amar o quanto um ser humano precisa amar, essa pessoa vai demonstrar 4 novas atitudes no seu dia a dia existencial. Quais são essas 4 atitudes? São as atitudes que a doutrina espírita
vem nos esclarecer em cima daquilo que Jesus pediu e orientou para cada um de nós. A primeira atitude que recomenda e que atesta Erich Fromm com relação a uma nova atitude agora com amor é a do respeito. É respeitar as pessoas como elas são. Lei de igualdade. Terceira parte do Livro dos Espíritos, a questão é a de número 803. São iguais para Deus todos os espíritos? Sim, porque foram criados todos para o mesmo objetivo e estão todos vinculados à mesma lei. Todos nós somos iguais. O problema é que cada um de nós é portador de um livre-arbítrio e de um entendimento. Ora, as pessoas nunca caminharam pelos mesmos caminhos que nós caminhamos, não passaram por todas as experiências que nós passamos, consequentemente elas nunca serão iguais a nós e nunca serão da forma como a gente quer que seja. Então é preciso aceitar isso, ou seja, é preciso respeitar as pessoas como elas são, no ponto evolutivo em que elas se encontram, para que nós possamos dar a elas o que elas gostariam de receber, porque é o que eu gostaria que acontecesse comigo. Então a primeira atitude daquele que vai amar com Jesus é o respeito à individualidade humana, é respeitar as pessoas como elas são, com todas as suas deficiências, com todas as suas inclinações infelizes, mas já portadoras de atributos positivos, que às vezes a gente não vê, justamente porque só temos olho para o negativo. Então, se nós já estivermos respeitando as pessoas como elas são, nós já estamos no caminho de amar como Jesus recomendou. A segunda atitude decorrente da primeira é quando respeitarmos a pessoa, quando estivermos respeitando as pessoas, nós já estaremos reconhecendo elas como seres humanos. E se eu reconheço uma pessoa como ser humano, eu vou entender que ela tem características boas e características ruins tanto quanto eu, e eu vou passar a observar as suas características, não mais no sentido de julgar, mas no sentido de observar o que é que eu posso fazer para melhorar a relação e o que é que eu não devo fazer para piorar. Ou seja, conhecendo as pessoas como elas são, segunda atitude, a de conhecer as pessoas, eu começarei a descobrir o que é que eu devo e eu não devo fazer. E isso vai tornando as pessoas mais felizes um pouquinho. Quando eu fazer para elas só o que elas gostam e evitar o que elas não gostam, elas vão gostar mais de mim. E eu estarei por isso mesmo demonstrando o amor que Jesus recomendou. Ora, se eu começo a fazer para as pessoas aquilo que elas gostam, que mais eu estou fazendo se não cuidar delas? É a terceira atitude. A terceira atitude daquele que ama como um ser humano deve amar, palavras de Erich Fromm, é cuidar das pessoas que convivem conosco. E quanto mais a gente cuida das pessoas, mais nós estamos indo em sintonia com o Evangelho de Jesus. Lembremos-nos da última passagem do Evangelho de São João. O Cristo materializado na praia, os apóstolos, os pescadores chegam. Não tem peixes, obedecem a um comando do Cristo, muitos peixes, voltam correndo porque descobriram que era Jesus, sentam-se em torno de uma fogueira com Jesus, e naquela confraternização Jesus interrompe e questiona Pedro. Pedro, tu me amas? Pedro se assusta, todos se assustam, mas Pedro responde. Pedro era voluntarioso, Pedro era uma pessoa de atitude, e ele responde: Senhor, tu sabes que eu te amo. Pedro, apacenta as minhas ovelhas, respondeu Jesus para ele, ou seja, cuida das minhas ovelhas, acalme-as, ajude-as, solucione os problemas delas, apacenta-as. Passam alguns instantes e Jesus torna a perguntar: Pedro, tu me amas? Senhor, tu sabes que eu te amo. Apacenta as minhas ovelhas, repete Jesus. E terceira vez pergunta Jesus: Pedro, filho de Barjonas, tu me amas? Senhor, tu sabes tudo, tu sabes que eu te amo. Apacenta as minhas ovelhas. 3 vezes Jesus é incisivo com Pedro: se você me ama, cuida das minhas ovelhas. E quem são as ovelhas de Jesus? As ovelhas perdidas da casa de Israel são os necessitados. Quais necessitados? Jesus diz: eu tive fome e me destes de comer, eu tive sede e me destes de beber, eu estive nu e me vestiste, estive doente e foste me visitar, eu estive preso e foste me ver.
Fui estrangeiro em vossa terra e me hospedastes. Senhor, quando foi que te fizemos isso? Quando fizeram um desses meus mais pequeninos irmãos. Então, cuidar das pessoas é representar Jesus na terra. É o que Ele pede para cada um de nós, que nós sejamos a amostra do Evangelho vivo, ajudando a cuidar das pessoas como elas são, respeitando isso nelas, dando o máximo que nós podemos. Não podemos solucionar todos os problemas, mas nós podemos fazer alguma coisa sempre. E se for de coração, nós vamos de encontro ao ensinamento de Jesus. Misericórdia eu quero, não sacrifícios. Estaremos amando com Jesus. E aí a gente atinge a quarta atitude, que será aquela atitude que vai extrapolar os nossos meios familiares e partirá para os irmãos em humanidade no convívio social. Nós nos tornaremos responsáveis pelos seres humanos na Terra. E isso já está acontecendo no planeta. Nós nunca tivemos tantas entidades não governamentais trabalhando para melhorar a dignidade humana. Nós nunca tivemos tantas entidades voltadas para educar o ser humano no âmbito do amor, no âmbito da boa convivência, no âmbito da educação. Nós nunca tivemos tantas entidades trabalhando com afinco, anonimamente, sem fins lucrativos, para melhorar a dignidade humana. Em qual dessas nós já estamos ajudando Jesus a melhorar o panorama da Terra? Em qual dessas entidades nós já somos voluntários? Em qual dessas entidades nós estamos cedendo um pouquinho do nosso tempo para Jesus consertar o mundo e construir um mundo de regeneração? Porque, como nós todos sabemos, nós estamos na iminência do mundo de regeneração, que será um mundo onde os mansos herdarão a terra e os pacíficos serão chamados filhos de Deus. Só é pacífico e manso quem ama. Quem não ama, mundos piores do que a terra, sem tecnologia nenhuma, para fazermos acontecer lá o progresso que se espera de nós aqui. Vale muito mais a pena ficarmos aqui. Então a quarta atitude é nós nos transformarmos em representantes de Jesus, tornando-nos responsáveis por suas ovelhas aqui na terra, fazendo algo de nós em benefício não só de nós próprios e nem só dos nossos consanguíneos, mas da sociedade como um todo, porque aí fora, distante do nosso entendimento espiritual, há muitos irmãos nossos, há muitos pais, há muitas mães, há muitos filhos, há muitos netos, que a gente não reconhece por conta do planejamento reencarnatório de cada um de nós. Mas Jesus confia que nós haveremos de conseguir. Jesus confia em nós, pois que Ele nos promete um Consolador que viria para nos esclarecer sobre todas as coisas. E que se nós perseverássemos, nós conseguiríamos. E Ele, Jesus, estaria conosco até o fim dos tempos. Ele não nos deixaria órfãos. Jesus confia em nós, no nosso amor. Está esperando que a gente coloque Ele em prática. E isso começa dentro de nossas casas, no nosso meio familiar a que fomos chamados, justamente com aqueles problemáticos que nós temos, ou quando nós mesmos somos os problemáticos. É preciso amar como Jesus amou. É preciso amar como Jesus recomendou. E nós já estamos no ponto de inteligência tal que a lógica mais simples, o raciocínio mais simples nos leva a termos essa convicção de que só o amor haverá de nos trazer a felicidade, e só o amor fará com que nós nos estabeleçamos definitivamente num tipo de vida melhor. E não nos esqueçamos, para encerrarmos as nossas reflexões, a ciência médica já sabe hoje que as pessoas amorosas vivem melhor, adoecem menos, vivem em média mais tempo na face da terra. Quando adoecem, porque é da nossa natureza biológica, precisamos, os que amam, de menos remédio e de menos tempo de internação hospitalar. Já se sabe isso. Ou seja, quem ama tem mais saúde. Quem ama controla melhor os índices de glicemia, de colesterol, de triglicérides. Quem ama
Quem ama vive melhor fisicamente e convive melhor com as suas dores presentes, porque é da nossa natureza, repetindo. Mas se nós observarmos que o amor é da essência divina e por isso mesmo é a lei maior, e essa lei, segundo a questão 621 do Livro dos Espíritos, está em nossa consciência. Se nós observarmos a lei, a nossa consciência se tranquiliza. Quando estamos com a consciência pesada, sentimento de culpa, remorso, arrependimento, não somos felizes. É por isso que a questão 922 do Livro dos Espíritos vai dizer que a premissa para sermos felizes na Terra em termos de consciência é ter a consciência tranquila, e ela só estará tranquila quando nós estivermos em sintonia com a lei de Deus, e a lei de Deus é a lei de amor. Simples assim. Se quisermos mais felicidade, com melhor qualidade de vida, só há um caminho: amar como Jesus recomendou. Como ninguém explica Jesus como a doutrina espírita, só há uma solução para os nossos espíritos sedentos de amor: aprender com Jesus, sempre com Jesus, mas nunca sem Kardec. Muito obrigado a todos e muita paz.